Queridos e queridas, eu vos cumprimento com a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Marcos, capítulo 5. Hoje, dia do pastor, nós queremos louvar a Deus. Eu já sou muito grato enquanto os irmãos estão encontrando em Marcos 5, pelo nosso pastor Isaías, presidente. Tem sido bênção de Deus para a minha vida, para todos nós. E em nome dele nós parabenizamos todos os pastores. O maior presente de um pastor líder chama-se gratidão. Vamos ler a palavra. Marcos capítulo 5, verso 21 a seguir. Passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, e gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre a multidão tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar, serei curada. Tomai o vosso assento. Muito obrigado. Queridos e queridas, o tema que eu quero compartilhar com vocês essa noite é o diagnóstico da morte que me deu vida. Diga comigo, diagnóstico da morte que me deu vida. Na minha adolescência, eu passei um drama na minha infância, perdi pai e mãe aos 2 anos de idade, e o diagnóstico psicológico que eu fazia acerca de mim mesmo, ele me jogou na lama da vitimização, da penúria, da baixa autoestima e da autodestruição emocional. É bem verdade que todas as bases existenciais da nossa vida, nesse momento, ela é mexida, ela é removida. Tanto a nossa existência emocional, psicológica, física, mental. E nesse processo, porque o processo da infância para a adolescência, a gente não tem a capacidade de reciclar os traumas, as feridas, as rejeições, de fazer uma reciclagem, uma filtragem. Então a mente da gente é como uma esponja, tudo vai agarrando, tudo fica. Paulo disse: examinai tudo e retende o bem, mas isso é para uma mente adulta, que nós temos uma consciência crítica, de criticar, determinar, julgar. Mas uma mente adolescente, você não tem ainda essa maturidade de filtrar, de reciclar as suas emoções e os seus traumas. E eu tinha um drama comigo muito forte em relação ao diagnóstico psicológico que eu fazia de mim mesmo em relação à minha penúria, em relação à minha auto-vitimização. E esse diagnóstico psicológico que eu fazia de mim mesmo, ele me jogou nessa lama, na minha adolescência. E é muito ruim porque o diagnóstico, você chega, por exemplo, para um especialista e ele fala para você: você está assim debilitado emocionalmente, é porque você perdeu o pai e a sua mãe. Nada melhor para uma mente vitimada quando se recebe um diagnóstico desse. Aí você senta nesse diagnóstico e isso serve de base, isso vai crescendo dentro de você, porque esse diagnóstico da negatividade, ele domina todo o seu ser, e isso é como que um paredão para você não avançar mais na vida em nenhuma área. Afinal de contas, o médico, o psicólogo, o psiquiatra,
O analista falou que eu sou assim porque eu passei por isso. Então eu sou preso agora a isso. E eu estava nesse casulo, eu estava nesse calabouço, eu estava nesse caos. E eu passei no momento em que o psicólogo, o psiquiatra espiritual, o Espírito Santo, ele começa nos orientando. Porque a Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse ajuda, em uma forma grega, significa ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos mostra os buracos negros da nossa mente com o objetivo de nos curar, com o objetivo de tratar a gente. Mas às vezes a gente não vê e ele vai nos orientando, ele vai nos ensinando, nos dirigindo e mostrando tanto os dramas mais simples da nossa alma, como os buracos negros da nossa história existencial, e o objetivo dele é tratar e trabalhar. Essas ferramentas aliadas à psicologia, à neurociência, à palavra de Deus, Deus ele faz tudo na gente, ele é poderoso para fazer muito mais. Mas nós somos um ser científico, e por sermos um ser científico, precisamos de ferramentas científicas para desbloquear esse ser emocional. Por isso que às vezes a gente tem uma certa dúvida em relação à neurociência, à ciência humana, aquela questão do mundo pentecostal, alguns anos atrás, a gente não conseguia associar essa situação, apesar da ciência ser divina. Então essas ferramentas a gente precisa para que ela venha desbloquear situações emocionais nossas, existenciais nossas. E no momento em que o Espírito Santo, e também com ferramentas essas, Deus começou me mostrando que a culpa não era dos meus pais. É bem verdade que o erro, seja o erro deles, a frieza deles é com eles, o descaso é com eles, é com a consciência deles. Mas ficar magoado, machucado com essa situação, uma pessoa pode te ferir, mas ficar machucado ou magoado é uma escolha sua. Então, nesse caso, meu pai e minha mãe não tinham culpa. Eu passei a fazer essa grande descoberta que é uma grande chave para a nossa vida. O problema é que no processo eu me auto-vitimizei. No processo eu não perdoei. No processo eu não consegui reciclar, eu não consegui perdoar. No processo eu fui me amargurando. No processo eu fui me autoculpando. No processo eu fui culpando eles. E isso me jogou nessa lama da auto-vitimização. A vitimização é tudo aquilo que faz base da nossa estrutura que nos leva para o caos. É aquela pessoa que se coloca como vítima. E essa vítima, por sua vez, agora chega à síndrome do autoabandono, da orfandade emocional. Você se sente órfão, mesmo cercado de pessoas maravilhosas, mas a orfandade, ela assola o mundo, principalmente nessa geração tecnológica, digital, imprevisível em que nós estamos vivendo. Então esse diagnóstico, ele me deixou paralisado. Ele me deixou por algum tempo da minha adolescência sem fazer essa grande descoberta. No momento que eu entendi que a culpa não era dos meus pais, a culpa era minha. Eu passei a reinterpretar a minha vida. Mesmo vivendo já um pouco no calabouço da depressão, na mais tenra idade. Mas Deus começou me mostrando um caminho da superação. Me mostrando que esse diagnóstico da morte, ele ia ser transformado num diagnóstico da vida. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, Ele é a base de tudo. E existe muita coisa na nossa vida, na infância e na adolescência, que a gente não compreende, a gente não entende. É o que Jesus falou para Pedro. O que você não entende agora, você vai entender depois. Então tem muita coisa que acontece conosco. Então eu entendi que eu estava lutando contra o meu próprio destino. Uma pessoa sábia
Os neurocientistas descobriram que ele não luta contra o seu próprio destino, e eu estava lutando contra o meu próprio destino. Eu estava lutando contra um projeto que era divino, mas eu não entendia na minha imaturidade. A gente sempre coloca culpa nos outros, e um passo para a cura emocional é quando a gente assume que eu estava equivocado. É como que uma chave se abre no mundo espiritual. E quando a gente olha para esse texto, a gente encontra uma mulher que estava vivendo um drama há 12 anos. Era um drama muito terrível. E o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco sobre a questão da depressão. É bem verdade que a depressão, existem muitas causas. Causas hormonais, causas bioquímicas. São 1000 causas essa questão da depressão. Porque cada caso é um caso. As questões neurais, cerebrais. Existe a depressão espiritual, existem vários sintomas que levam uma pessoa à depressão, e existem crianças que já nascem depressivas, desenvolvendo. Então, observe que essa mulher estava vivendo um drama já há 12 anos, mas ela toma uma atitude e uma decisão, e um grande passo para a gente superar a dor da depressão, a dor da rejeição, da vitimização, aquela dor que leva a gente a se auto-vitimar. É o momento que você olha para você e você vê o seu desvalor. Existe uma cura para isso. Remédio, ele não arranca você da cama. O remédio, ele simplesmente é algo que vai melhorar os sintomas, mas somente uma atitude de coração, uma atitude de fé pode romper com a depressão. Quem não vive deprimido é quem enfrenta a depressão. Os diagnósticos dos amigos dessa mulher, até mesmo Lucas e Marcos, o diagnóstico deles é de alguém que está indo de mal a pior, e todos os médicos já diagnosticaram, não tem chance mais. Só que o mundo da sua mente era livre. É muito importante entendermos que tudo começa pela nossa mente, os milagres, o passo de fé e de coragem. E ela começa tomando um passo de fé para romper com toda aquela desgraça da sua vida, uma atitude, uma coragem de romper com tudo aquilo. E no momento que ela toma essa atitude, ela começa vendo uma mudança na vida dela. Porque depressão se vence com determinação e ousadia, coragem para enfrentar esse gigante. Nós estamos vivendo em uma era de muita depressão, síndrome do pânico, transtornos emocionais, por conta dessa parafernália que chegou da mídia. Tem um lado muito positivo, mas tem outro lado muito negativo. Distancia os de perto e aproxima os de longe. Recentemente eu estava conversando com um jovem aqui em Foz do Iguaçu. Esse jovem está passando, até um pastor Paulo me levou lá. E esse moço está... As situações midiáticas o bombardearam tanto a mente desse jovem. Aquela pesquisa de assassinato, de morte, de destruição, pesquisa, e a rede neuronal dele está tão comprometida que uma síndrome do pânico, e tantas síndromes agarraram esse moço, um moço inteligente, um moço nobre, mas ele está assustado com tudo e com todos. Porque da mesma forma que a nossa mente, os nossos neurônios, as conexões neurais, elas fazem conexões de positividade, de vitória, de triunfo, de conquista. Depende daquilo que a gente vê, daquilo que a gente come. Tudo que a gente alimenta cresce.
Tudo que você vê, tudo que você cheirou, tudo que você tocou, faz parte do seu sistema nervoso, está impregnado em você. Então essa mídia, ela tem a capacidade de bombardear a mente, coração. E hoje nós estamos vivendo com uma geração que está passando pelo caos emocional. Muitas depressões, muitos suicídios. Mas para vencermos a depressão, nós precisamos, o primeiro passo. O primeiro passo é você não deixar ser contagiado pelo ambiente externo. Jeremias estava em um momento de muito drama e ele olha guerra, morte. O povo sendo levado para o cativeiro, o cenário era de destruição total. O cenário era de massacre. Jeremias, ele diz, o ambiente em que eu estou, externo, é de pânico. Mas o meu ambiente interno, eu tenho coisas boas. E ele diz assim, eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Então, esse ambiente externo, midiático, que assola, que destrói, que tem gerado pânico na vida das pessoas, nós não podemos ser influenciado. Isso gera a síndrome do pensamento acelerado. Pensamentos antecipatórios, que é fazer o velório antes do morto chegar. Nós precisamos desenvolver esse filtro para filtrar, porque a Organização Mundial de Saúde tem falado que nos próximos anos, a causa principal do afastamento de trabalho das pessoas é a questão da depressão e a ansiedade. As pessoas vivem ansiosas. Uma pessoa que estuda só para ganhar dinheiro, ela está entrando na fila dos depressivos. Uma pessoa que se forma, se prepara só para ter status, é uma pessoa que está entrando na fila dos depressivos. As pessoas que são felizes são as pessoas que priorizam o reino de Deus acima de todas as coisas. Jesus disse, por que vocês andam ansiosos com tantas coisas? Vocês olham para os pássaros, para as árvores. A vida é melhor do que o alimento. Jesus estava ensinando uma lição tremenda para essa geração. O mais importante não é o feijão com arroz, o carro, sua casa. O mais importante é a vida de Deus em nós. E só vai vencer nesse tempo, nessa geração, as pessoas que tiverem Deus dentro de si queimando. Não é só aquela questão falar de Deus, mas como os discípulos caminhavam a caminho de Emaús, e eles disseram, ardia no nosso coração enquanto ele falava. Tem gerado uma depressão terrível no coração da nossa geração brasileira pentecostal, cristã. Uma causa é um evangelho deturpado, aquele evangelho da teologia da prosperidade que intoxicou muita gente com expectativas mentirosas. E essas pessoas foram com tantas boas intenções, porque eles colocam Deus nesse pacote. O que na verdade cura a nossa geração é o evangelho cristalino. É o evangelho genuíno, poderoso, que queima na nossa alma. A pessoa mesmo sem servir a Deus, ou servindo a Deus, ela pode ter depressões. Chega um momento que Jacó, ele diz, o rei pergunta, quantos anos? Ele diz, os meus dias são muitos e maus. Davi, o homem que mais teve unção no Antigo Testamento, o homem que mais foi perseguido. Depressões, caverna de Adulão. Paulo, o homem que mais plantou igreja na história do cristianismo, passou parte da sua vida dentro de uma masmorra. Cristianismo tem espinhos. Cristianismo é você abraçar um conflito. Esse cristianismo artificial que as pessoas apresentam
É um cristianismo doentio que mata a nossa geração. E essas pessoas, elas não têm ferramentas espirituais para lidar com as situações quando elas se decepcionam, porque elas estão se decepcionando com Deus, porque colocaram Deus nesse pacote, Deus não tem nada a ver. Elas levaram as pessoas a expectativas altas, elas mostram o céu aqui na terra. Oh, glória! Essa noite Deus tem um milagre para a sua vida. Oh, glória! Então Jesus disse: a comida, o carro, a casa não é mais importante do que a vida. Priorize a vida. Priorize o que está dentro de você. Tem muitas pessoas que é uma espécie de gadareno existencial. Gadareno, ele não tinha paz nem de dia nem de noite. Ansiedade, depressão, espíritos de demônio. Ansiedade, nem de dia nem de noite. Existem muitos gadarenos ambulantes por aí. Na nossa geração atual, esse mundo, ele gera pessoas competitivas, pessoas ególatras, pessoas egoístas, pessoas egocêntricas, pessoas que se isolam dentro do seu mundo da intelectualidade e se esquecem da vida com Deus. E existem muitos lugares que dá pena, porque, não aqui, uma igreja fervorosa, coisa maravilhosa, mas as igrejas parecem mais com clube. E isso é uma geração doente, porque quanto mais você está estabilizado emocionalmente, profissionalmente, economicamente, isso é olhar a estatística das nações, mais se abre um espaço para contestação do vazio existencial que existe dentro de um ser humano. Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais poder você tem, quanto mais status você tem, enquanto você está correndo atrás do imediato, você não tem tempo para contestação disso, mas quando você tem, é o momento. E se a pessoa não tem Deus, é o momento que ela se mata. Porque lá na Nova Zelândia, países de primeiro mundo, muitas pessoas se suicidando, e tem de tudo na vida. É porque não tem. Agora eu estava lá com um moço muito querido, o prefeito de Brumadinho, me chamaram na casa dele, um moço que tem tudo que você imaginar. Ele disse: Abraão Silva, eu não sei o que acontece comigo, eu tenho de tudo que você imaginar. Mas eu tenho um vazio muito grande na minha vida. Eu digo, então, vou levar você para o campo espiritual, nós vamos fazer uma oração. E naquele momento a gente começou orando, até porque já tinha várias pessoas acompanhando ele. Depois ele falou para a irmã dele: mas eu senti uma graça de Deus tão grande na minha vida. O mundo precisa da presença genuína de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Observe. A Bíblia diz em Mateus 21:12. Jesus entra no templo de Deus. E quando Jesus entra no templo de Deus, ele começa expulsando os ladrões. Existem muitos ladrões roubando a nossa alegria. Ladrões desse tempo. Roubando a nossa paz. Roubando o nosso sono. Roubando o nosso bem-estar emocional. Eles estão roubando, eles estão levando, mas a Bíblia diz que Jesus entra no templo de Deus, e quando Jesus entra no templo de Deus, ele começa virando as mesas. Esse espírito assolador da depressão, ele sai com atitudes assim, de decisão. Deus, essa noite, vai levar você a fazer uma viagem na sua alma. E você vai virar as mesas da sua alma.
Quando Jesus entra no templo de Deus, ele expulsa. E a Bíblia diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo ladrão, pelo gafanhoto. Os ladrões da alma, da alegria. Deus essa noite está trazendo cura para a alma ferida. Glória! Glória a Deus. A cura está na entrega e na confiança em Deus. João disse, inclusive o texto que foi lido aqui falou de confiança, de entrega. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode ir em todos os especialistas dessa cidade, mas se você não tiver a presença do Espírito queimando no seu coração, você não vencerá os dramas das emoções. E existem pessoas que é como que um culto à depressão, respeitando as depressões, como falando de muitas causas, mas eu quero destacar um pouquinho a depressão viciada. A depressão viciada é aquela depressão que a pessoa bebe das suas próprias lágrimas, como o salmista declara. Come dos seus próprios sentimentos. É a pessoa que se alimenta diariamente da sua própria dor. E ela começa fazendo um culto a essa depressão. Ela viciou na sua depressão. Ela se alimenta da sua depressão. Ela não pode viver sem essa depressão. Ela é dependente disso. Deus vai lhe dar força para você romper como esta mulher rompeu do texto. Oh, glória a Deus. A vitimização, a autodestruição emocional, e joga nesse calabouço. E tem mais aquela questão. Adão, o ambiente, a atmosfera era tudo muito legal. Aí de repente Adão se esconde. A depressão, ela leva a gente para esconderijo. Deus, ele quer falar, Deus disse: aonde tu estás, Adão? Se eu me escondi. Tem muitas pessoas que não conseguem mais sair para fora. Tem pessoas que já não conseguem mais ouvir Deus, porque ela está escondida, a depressão já o levou. Dramas, crises que acontecem, essa pessoa não consegue superar. Está escondida. Mas a voz de Deus está bradando: aonde você está? E às vezes nos amarramos nos nossos medos, na fé negativa. A negatividade, ela vai nos autodestruindo, nos autoconsumindo, vai nos matando por dentro. E Deus, essa noite, Ele está dizendo: eu quero trazer à memória o que pode te dar esperança. Essa noite é uma noite de cura. Levante a sua mão, se você crê. O Espírito do Senhor está sobre você para lhe dar vitórias. Outro detalhe, para vencer a depressão, a gente precisa deixar a depressão para trás. Tudo que a depressão quer é que a gente converse com ela, alimente ela. A depressão, ela gosta da solidariedade. Dizer: não, eu estou assim porque o diagnóstico psicológico, estou assim porque eu passei por aquele problema. Tem um ódio daquela pessoa. O outro não tem nada a ver com as suas emoções. Então a depressão, a gente tem que deixar ela para trás. E a depressão, ela vai cansando quando você enfrenta. Quando você decide se levantar em nome de Deus, como Davi se levantou em direção ao gigante, ela vai ficando para trás e ela vai cansando da sua persistência. Ela vai cansando da sua perseverança. Ela vai cansando da sua garra. Ela vai cansando em você clamar por Deus. E ela desiste de você. Todos nós que estamos aqui somos sujeitos a passar por momentos deprimentes, por situações que acontecem. Cada dia, tudo que o diabo quer é que a gente seja ignorante a essas situações. E cada dia que passa,
suicídios acontecem dentro do mundo evangélico. Cada dia tem sido assustador essa questão. E Deus nessa noite está dizendo para a gente: eu quero trazer a memória que pode te dar esperança. Jeremias estava dizendo: o ambiente externo é dramático, mas eu tenho coisas boas na minha memória. Eu não vou deixar me contaminar por esse ambiente externo. O massacre hoje não é mais físico, o cativeiro hoje não é mais físico, mas é mental. O inimigo tem levado muita gente para o cativeiro mental, porque existe 3 classes de deserto. O primeiro deserto é aquele deserto que eu crio, eu mesmo. Às vezes falo muito, alguma situação não deveria falar, eu criei um deserto para mim. Alguma situação. A gente não cria um deserto sempre. O segundo deserto é o deserto da opressão e da depressão. A Bíblia diz que havia um homem em Lucas que ele era impelido pelos demônios e era levado para o deserto. Esse é o espírito maligno da depressão. Eu não estou dizendo que toda depressão é algo maligno, mas uma pessoa com depressão, dependendo da depressão, o inimigo chega, porque a caça está baleada, então está fragilizada, então o inimigo chega e joga no deserto, fecha no quarto, e a pessoa fica em cima da cama, não tem mais atitude. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, faça como essa mulher do texto que a gente leu. Levante-se com uma atitude de fé e de coragem. Quebre com esse demônio da depressão que quer amarrar você, esse pensamento suicida do inferno. Convide a presença do Espírito Santo para bem perto. Esse tempo de estar na internet, no YouTube, cavando, buscando assassinato, destruição, guerra, como aquele jovem que eu fui lá em São Paulo, em Suzano, e a causa daqueles jovens fazer aquela desgraça mundialmente conhecida é questão de YouTube. No YouTube tem muitas coisas boas, mas tem também um lado que é miséria, desgraça, e vai buscando assassinato, pesquisando guerra, pesquisando, e a sua mente vai saturando, tudo que você alimenta cresce dentro de você. Depois de um cidadão de bem, um jovem inteligente, você passa a ser um monstro na sociedade. Questão mental, essa geração ela gera pessoas inteligentíssimas, pessoas boas, mas gera pessoas más. E aqueles jovens entraram, nós estivemos lá no colégio, fazendo trabalho lá em Suzano, São Paulo. E eles entraram ali e fizeram, você viu na televisão, foi muito conhecido. Então Deus, Ele quer trazer cura para a gente. Elimine esses esgotos, tome uma decisão e diga: ao momento que eu estava no Facebook, ou seja, em YouTube, cavando esse negócio, eu vou falar com o Espírito Santo, quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero romper com esse demônio deste século que está querendo destruir a nossa juventude e os adolescentes. Levante a sua mão que eu quero profetizar nessa noite. Deus está trazendo livramento essa noite. Existe um espírito escravizador na mente, meu pastor. Pastor Amorim. Existe um espírito escravizador da mente que mantém as pessoas presas na internet, dentro de um quarto. Aí o jovem não come, o jovem não se alimenta mais. E são jovens inteligentíssimos. Espíritos saqueadores por trás de todo o sistema que não está submisso ao senhorio de Cristo. Existe um demônio arquitetando projetos para destruir a juventude da atualidade. Mas nós nos levantamos em nome de Deus essa noite. Com uma atitude como essa mulher tomou, não importa o que aconteceu no passado, não importa se são 12 anos de escravidão, eu tomo hoje uma atitude, uma decisão de coração, e não é emoção que vence depressão, é atitude, decisão e determinação. Eu decidi na minha vida me levantar das cinzas. Eu decidi me levantar do caos. Dizer eu estava sendo vítima.
preciso ser autor da minha história. Você vai ser autor da sua história em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Shurimikandarai alabashande karamamaya. Eraiole mianto iramashandaramaya. A nossa cura, ela está na oração. A nossa cura está ter Deus queimando aqui dentro. Só vai vencer o salavanco quem tiver joelhos para orar. Abandono de pai, de mãe, de mulher, de convenção, de marido, disso, daquilo. Você só vence com Deus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Coloque sua mão sobre o seu coração. Tilaicó, besticó. Ibaramaicó. Sibilicalamaicós. Ontem, quando o meu pastor falou para me pregar essa noite, eu mergulhei na oração. Digo, Deus, Deus, obrigado pela sua atenção de quase 1 hora, porque eu passei umas 6 horas de ontem para cá para me estar pregando essa palavra. Fecha o seu.